Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 120 dias das nossas eleições presidenciais. Outubro já está chegando e a gente tem que olhar para esses dias que se darão até o dia 2 de outubro com muita confiança, que a gente vai derrotar e vai jogar para o lixo da história essa gente toda que está fazendo tanto mal ao Brasil, sobretudo fazendo mal às pessoas de carne e osso que estão ao nosso redor. Quando é que a gente imaginou, alguns anos atrás, que a gente se depararia com tantos discursos absolutamente surpreendentes, surreais e muitos deles violentos ou virulentos, né? Pois bem, o prazo dessa gente de validade está chegando. Evidentemente, nós não vamos curar esse mal todo de uma vez só. Isso será um processo aqui no Brasil que vai passar por muitas forças, muitas vertentes, enfim. Mas isso tem um começo, e o começo é agora a partir do dia 2 de outubro. Mas o que é que está acontecendo? O problema não é enfrentar o que nós estamos vendo. O problema será enfrentar aquilo que nós não estamos vendo. As forças que estão ocultadas por trás do presidente da República, por trás do governo federal e, sobretudo, aqueles que estão sorrateiramente operando com a economia do nosso país. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre as últimas novidades, os acontecimentos e tentar também desmascarar um pouco dessas forças que estão absolutamente escondidas no governo Bolsonaro. Antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você aqui é muito importante para o Brasil, você será fundamental nesse ano de 2022. Se você gostar dos nossos outros vídeos também, compartilhe com seus amigos, seus parentes. Não esqueça de dar o seu joinha aqui no nosso portal e de enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, mas o que é que está acontecendo? Eu disse a vocês que temos os adversários, os inimigos políticos visíveis, mas existem forças que têm um papel absolutamente devastador, que operam sobre as nossas mentes e corações da maior parte do povo brasileiro e que não estão sendo identificadas. Bom, hoje eu tenho visto aqui em algumas redes a repercussão de uma fala do Thiago Leifert, do apresentador da Rede Globo, né, ex-apresentador, e que ele deu no canal do Ricardo Perrone. Em dado momento, ele disse que os colegas dele, que ele tinha na Rede Globo de televisão, tinham uma postura à esquerda. Pronto. Bastou para que as redes bolsonaristas, de uma maneira geral, inundassem as redes dizendo, olha, não falamos, a Rede Globo é de esquerda. A gente tem um pensamento mais tosco do que esse. Aqui vários canais, né? Leifert diz que Globo é de esquerda, Thiago Leifert admite que a Rede Globo é de esquerda. E aí a gente vai vendo aqui vários canais aqui, não vale nem a pena aqui ficar falando de todos eles aqui, né? Mas muitos deles aqui com essa linha. Bom, isso significa que essa gente, de fato, ela é mais ignorante, eu não queria usar essa expressão, do que a vã filosofia poderia imaginar. Eu sempre digo aqui que o presidente da República ele é uma espécie de apedeuta. O apedeuta é o ignorante profundo. Essas pessoas que estão nas redes e que estão cada vez mais desaparecidas ou cada vez mais murchas, né, seriam os apedeutinhas, aqueles que reproduzem as loucuras do apedeuta mor, ou do mentiroso mor, do Pinóquio mor, se a gente puder dizer assim. Então, para essas pessoas, se você tem uma empresa como a Latam, por exemplo, uma empresa de aviação, né, se você tem ali o piloto tem uma postura política de esquerda, o comissário de bordo, o trabalhador que carrega as malas, enfim. Isso significa que o dono da empresa também é de esquerda, que a companhia está com a filosofia de esquerda. Tem uma coisa mais idiota do que essa? No caso específico, né, a Latam é dono quem é dono da Latam é o Piñera, que foi ex-presidente do Chile, um homem de extrema direita. Então, essa é a visão dessa gente. Eles passam a acreditar, de repente, que o senhor Roberto Marinho, que os filhos do Roberto Marinho são de esquerda. É uma gente muito tosca, uma gente extremamente limitada. Não é à toa que eles estão cada vez mais desaparecendo das redes de uma maneira geral. Nós lutaremos contra esses remanescentes, contra esse tipo de discurso, que inclusive hoje na coluna do Ascânio Selene, ele ressalta bastante a coluna dele chamada Mudando de Assunto, mostrando que tanto o Bolsonaro quanto as redes bolsonaristas estão fugindo de qualquer tipo de discurso, qualquer tipo de debate sobre a realidade brasileira. Então eles se apegam cada vez mais em situações absolutamente inúteis. O Ascânio diz aqui, na semana passada os temas abordados em perfis e canais da extrema-direita foram as críticas da chefe Paola Carosella a eleitores bolsonaristas.
Então os caras perderam tempo com isso. Depois eles falaram do ministro Edson Fachin, a sua suposta preferência por Lula, ou o corte de venda de gás boliviano ao Brasil orquestrada para favorecer o PT. Gente, aí tem o acontecimento, a tragédia na Vila Cruzeiro, falaram do assassinato brutal do Genivaldo de Jesus, enfim, repercutindo essas coisas. E por último, uma solidariedade, uma mobilização em defesa do sertanejo Gustavo Lima. Na questão do Genivaldo, né, ele sempre distorcendo ali, mas tudo isso funcionou também, segundo Ascânio, como aquilo que eu tenho afirmado para vocês sempre aqui, como ferramentas de distração também sobre os reais problemas brasileiros. Esses supostos conservadores, né, que se achavam muito fortes alguns anos atrás, que eu sempre desmascarei aqui, como sempre mostrando para vocês que eram forças auxiliares de uma máquina midiática para desinformar, para iludir o povo brasileiro, essa gente está praticamente desaparecida. Tem alguns remanescentes, mas eles ainda causam alguns estragos. Contra esses, a gente sabia contra quem nós estávamos lutando. Agora, o problema são as situações ocultas. As situações ocultas são essas aqui, ó, que a gente vai revelando aos pouquinhos. O que está por trás de alguns atos. Essa notícia aqui diz para a gente que o governo reserva até 25 bilhões de reais para subsidiar diesel. Aqui na mesma linha, aqui na Folha, com uma diferença de valores, né? A matéria diz, governo estuda usar 20 bilhões da União para estados zerar ICMS de diesel e gás. Gente, todos os analistas políticos que estão observando a realidade, e sobretudo os políticos que vivem o cotidiano da política, sabem que esse governo é um governo que está praticamente morto. Só por golpes de esperteza, só por estelionatos eleitorais, estelionatos na economia, que eles vão conseguir dar algum tipo de sobrevida a esse moribundo que está na presidência da República. Então, a gente não deve se surpreender se, ao longo desses dias, eles entrarem com pacote para tentar diminuir o preço dos combustíveis nas bombas. O problema é que não significa hoje que só diminuir os preços nas bombas, isso resolverá algum tipo de problema, será um impulso eleitoral muito grande. Porque já está para vir um outro aumento dos combustíveis aqui no nosso país, que está represado na Petrobras e que foi segurado com essa troca agora da presidência da Petrobras. Então eles podem tentar uma manobra para um lado, mas essa manobra perdeu efeito em função da política econômica do governo Paulo Guedes e da política que a Petrobras segue para favorecer cada vez mais grupos privados. Quando eu digo para vocês que os grandes veículos de comunicação, eles, ao esconderem Bolsonaro, eles estão apoiando a candidatura de Bolsonaro, isso os bolsonaristas também não conseguem enxergar. E como é que isso se dá, gente? Como é que essa técnica se dá? Pelo lugar, vamos vendo aqui algumas coisas, né? O Bolsonaro ontem, ele falou uma série de insanidades lá no Paraná e nenhuma notícia, é como se nós não tivéssemos um presidente da República, ele não é citado, na medida que essas coisas são verdadeiras aberrações. Ele falou, por exemplo, que o Canadá estaria na iminência de virar uma ditadura, porque o presidente do Canadá está querendo desarmar a população, está querendo diminuir o acesso a armas de fogo no Canadá. Isso não é repercutido. Aquela cena que eu já mostrei para vocês do Bolsonaro com o facão passando no pescoço, ou cenas como essa aqui, o Bolsonaro andando sem capacete, num péssimo exemplo, numa infração de trânsito, nada disso é repercutido. E outras coisas também, como essa aqui também, que ficou circulando ontem nas redes, o governo Bolsonaro gastou 21 milhões com cartão corporativo em 2 anos, mostra a auditoria do TCU, nada disso repercutido, nenhuma cobrança em relação ao senhor Augusto Aras, que está absolutamente omisso, está protegendo todo tipo de crime aqui no nosso país cometido pelo presidente da República e as pessoas que estão próximas dele. A matéria diz, Aras não pediu investigações sobre o resultado da CPI da Covid no Senado. Gente, essa matéria já tem mais de um mês, fazia 5 meses que o Aras não fazia absolutamente nada. A gente não vê um editorial, não vê uma matéria, não vê uma entrevista, não vê uma cobrança, nada. É como se eles quisessem varrer para debaixo do tapete a tragédia da pandemia que nós vimos aqui no Brasil e que eu sempre denunciei aqui, a hipocrisia, sobretudo da redação, né, do principal telejornal, que sempre ao final dos telejornais apresentava uma tela preta, né, com o número de pessoas que tinham morrido ali, prestando solidariedade às pessoas. Eu sempre denunciei aqui que isso era uma conversa para enganar as pessoas que estavam acreditando naquilo ali. Enquanto eles faziam aquele discurso aparentemente emocional, de empatia com o povo brasileiro, a empresa, as organizações atuaram e atuam a
a favor do modelo econômico que proporciona, inclusive, a permanência do presidente da República onde ele está. Intocável, né? Sem nenhum tipo de exposição nessas barbaridades que a gente vai vendo o tempo todo. E mais do que isso, né? Além de não mostrarem as barbaridades, não cobrarem providências em relação aos crimes, aos desmandos, às falcatruas que estão sendo reveladas, eles, hora por outra, eles ainda jogam uma pílula, assim, muito rápida, né? Mas que tem um efeito de mostrar para as pessoas que estão ali desguarnecidas assistindo o telejornal que o Brasil está melhorando economicamente, que nós devemos ter um sentimento positivo, né? Embora na matéria eles digam, no final, né, do texto ali, que embora o resultado tenha sido positivo, no todo a situação ainda está muito complicada, mas é notadamente uma matéria que tenta jogar para as pessoas a ideia que nós estamos numa situação melhor, uma situação mais positiva. Basta olhar o semblante aqui da apresentadora, da Renata Vasconcelos, né? Então, ela deu uma matéria, deu uma notícia, estatisticamente, matematicamente ridícula. Alguma coisa que cresce 0,1% não cresceu absolutamente nada. Não cresceu 1%, não. Cresceu 10% do 1%. Ou seja, cresceu absolutamente nada. É como se a gente estivesse diante de uma escadaria gigantesca e comemorando que subiu um degrau. Que longe de fazer com que a gente chegasse ao topo ou chegasse minimamente a uma situação. Mas vamos ver o que foi a cobertura aqui, como é que foi a apresentação, para ver se eu estou exagerando aqui nessa abordagem. Vamos lá. A produção industrial brasileira teve variação em abril de 0,1% na comparação com março. É o terceiro resultado mensal positivo seguido. Essa foi a entonação. O terceiro mês com resultado positivo, de 0,1%. Nesse ritmo aí de cada trimestre, a gente crescer 0,1 trimestre, vocês imaginem quantos séculos a gente vai demorar para crescer 30%, por exemplo. Né? Não fiz nem as contas aqui. Vamos lá. Já em relação a abril do ano passado, houve queda de 0,5%. Nos 4 primeiros meses do ano, o setor acumulou retração de 3,4%. Gente, é uma técnica, tá? O que causa mais impacto é a abordagem inicial. As questões remanescentes, elas diriam respeito a um passado. E o que foi colocado na frente é um dado que aponta para o futuro, para um presente e para um futuro. Isso aí não é feito aleatoriamente, não. E outra coisa que chama atenção também para as pessoas mais atentas, que analisam meios de comunicação, é o total esquecimento da grande empresa daquilo que eles fizeram em 2018. Em 2018, com um argumento, né, que eles estavam ampliando a participação popular e reflexão crítica sobre os nossos problemas para apontar soluções para o Brasil e comprometer governantes, eles fizeram o Brasil que eu quero. Cadê o Brasil que eu quero em 2022? Vocês imaginam se eles fizessem isso aqui nesse ano de 2022, que tipo de imagem que eles receberiam? Para quem não se lembra, o que aconteceu foi isso aqui. Deixa eu botar aqui, ampliado aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar para pegar aqui. Meses, a gente tem mostrado aqui no Jornal Nacional, né, em todos os telejornais da Globo, os desejos de milhares de brasileiros para o país. E hoje, a uma semana do primeiro turno das eleições, a pergunta que a gente faz todos os dias tem um gostinho especial. Que Brasil você quer para o futuro? Bom, todos os apresentadores sorridentes, né? Vamos lá. Meu nome é Rodolfo, falo do Capão Redondo, extremo sul de São Paulo. E o Brasil que eu quero é que os governantes olhem mais para comunidades, para as crianças carentes, para as pessoas carentes, para que todos tenham um futuro melhor. Falo aqui da cidade de Presidente Juscelino, meu nome é Leone Alves. E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais política social. Um Brasil onde os políticos olhem um pouco mais para a classe pobre, né, para o povão e mais... Bom, então, gente, esse era o Brasil que eu quero. Lá pelas tantas, eu acho que pegar um trechinho aqui para vocês, deixa eu ver se dá para cá. Aqui é o William Bonner falando aqui do projeto, né? Vamos lá. Os últimos a dividir com o país inteiro o Brasil que eles querem no futuro. Esse projeto só foi possível porque mais de 50 mil brasileiros mandaram vídeos e a gente do lado de cá montou um time de jornalistas para cuidar exclusivamente de receber e publicar um vídeo por município todo. Vem cá, eles não querem mais saber o que o brasileiro pensa, não? E mais, né? O compilado de informações que eles tiveram ali, mais de 50 mil vídeos, serviu para quê?
eles prestaram contas desse tipo de material que eles conseguiram? Qual foi o desdobramento disso? E agora, de fato, ninguém quer saber mais do que o Brasil quer, ninguém quer saber mais do que nós pensamos sobre saúde, sobre educação, sobre o que foi esse governo, sobre corrupção, sobre desmandos. Ninguém quer saber mais nada. Está tudo bom, né? Enfim. Então, gente, isso é só para mostrar para vocês como é que as estruturas ocultas, como é que elas operam com resultado extremamente prático do outro lado. Para finalizar, saiba como usar seu fundo de garantia para comprar ações da Eletrobras. É o que eles fizeram e o que eles fazem. Quando eles iludem a população, quando eles desinformam a população, o setor financeiro, os grandes grupos, fazem negócios como estão fazendo com essa quadrilha que está no Ministério da Economia do nosso país, mancomunada com uma série de parlamentares também. Eles vão vendendo, vão fazer negócio de bilhões e bilhões de reais. Daí, a permanência de Bolsonaro para essa gente ser muito útil. Então eles suportam um assassino, suportam um genocida, um falastrão, um mentiroso, uma pessoa que corrompe as instituições, que atua contra o povo brasileiro, porque eles estão ganhando o seu quinhão. É como se a gente tivesse retornado ao tempo da escravidão aqui no nosso país, onde os grandes senhores de engenho não se importassem absolutamente nada com nenhum cidadão, nenhuma alma, nenhum ser vivo, a não ser aqueles que dessem algum tipo de lucro para eles. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Mas na medida que a gente joga luzes sobre essas questões, a gente vai movimentando também muitas coisas nas cabeças das pessoas que elas não estavam imaginando, né? Gente, mande para cá os seus comentários, vamos continuar com as nossas lamparinas acesas, vamos continuar cada vez mais mostrar às pessoas que ainda não acordaram o que representa o Bolsonaro, se não a proteção de toda essa situação tão injusta e tão desigual aqui no nosso país. Mas eles estão com os dias contados e a gente vai trabalhar muito para que isso seja confirmado, né? O arremesso dessa gente para a lata do lixo da história. Um grande abraço, eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau!